seja muito bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma aula aqui para você. Se você não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo aí e vai deixando o like também, isso me ajuda muito a estar compartilhando os meus conhecimentos e tudo aquilo que eu aprendi e fui desenvolvendo ao longo de toda a minha jornada no marketing digital com mais pessoas, tornando assim a vida delas um pouco mais fácil e também ajudando elas a prosperar, quem sabe um pouquinho mais a cada dia no seu negócio, tá certo? E no vídeo de hoje é um vídeo muito interessante, é um vídeo talvez que seja muito aguardado por muitas pessoas aí que estão começando algum negócio agora, seja um negócio físico ou um negócio digital, ou tem poucos anos de empresa aí, que é uma coisa que faz total diferença no desenvolvimento e no crescimento de toda organização que usa a internet para poder se promover, que é o que? O plano de marketing digital. É isso mesmo. No vídeo de hoje eu trouxe para você aqui 3 coisas que vão te ajudar a descomplicar o pensamento que você tem a respeito do plano de marketing digital. Porque todas as vezes que a gente vai pesquisar alguma coisa na internet relacionada a plano de marketing, a gente é bombardeado por diversos tipos de conteúdo, e conteúdo esses às vezes que, em vez de nos estimular a estar criando esses planos, esses conteúdos acabam nos desanimando, porque eles são criados baseados nas experiências de grandes empresas ou de grandes produtores ou de pessoas que já têm um renome maior aí no mercado, e aí eles pegam e jogam isso na internet, e aí aquelas pessoas que estão começando agora, como nós assim, por exemplo, acaba se assustando por não conseguir entender aquele imenso volume de informações e não conseguir também adequar tudo aquilo que foi falado nesse texto ou nesse vídeo para poder colocar a sua empresa para rodar, tá certo? Então, o objetivo desse vídeo aqui é mostrar para você que não necessariamente você precisa criar um plano de marketing digital robusto, gigante, imenso, utilizando todos os canais, todas as redes, todos os tipos de conteúdo. Justamente o que você precisa é o contrário, é criar um plano que seja ali contingente com a sua realidade, que vá fazer você agir ao invés de paralisar, e com isso, a partir do momento que você vai construindo e fazendo as coisas ali dentro do seu negócio, você vai criando mais experiência, vai criando mais habilidade, e aí você vai produzindo mais, tá certo? Então, o objetivo desse vídeo é mostrar para você que existem 3 coisas básicas que você deve analisar para começar a construir o seu plano, e depois que você tiver essas 3 coisas em mente, você tiver essas 3 coisas bem claras na sua cabeça, você será capaz de construir um plano de marketing digital bem básico, justamente para você começar a agir e tirar as suas ideias do papel, tá certo? Porque a maior dificuldade que a gente tem todas as vezes que a gente vai fazer algo novo é em começar, porque o começo é sempre o mais difícil, né? A gente não sabe o direito que a gente tem que fazer, a gente não sabe o direito os resultados que aquelas ações vão gerar, a gente fica ansioso esperando que os nossos resultados vão vir tão rápido quanto a daquelas pessoas que a gente se compara, né? Porque a gente vive se comparando com produtores, a gente vive se comparando com empresas, com pessoas, e na realidade não é assim. Então o objetivo desse vídeo é desmistificar que o plano de marketing é uma coisa robusta, sinistra, grande, que vai ter que te fazer pensar sagazmente, te botar sua mente para borbulhar aí o dia inteiro para você criar o plano perfeito, tá certo? O plano perfeito ele não existe, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, e você só vai saber se o seu plano tá dando certo ou dando errado se você botar para fazer, beleza? Então, existem 3 coisas que você tem que ficar ligado na hora de fazer o seu plano de marketing digital. A primeira coisa é, você precisa saber para quem você está falando. Exatamente, você precisa saber quem é o seu público. Porque se você não sabe quem é o seu público, as outras 2 coisas que eu vou falar para baixo depois dessa questão do público, elas ficam um pouco mais difíceis de serem compreendidas, tá certo? É muito interessante que você saiba quem é o seu público, basicamente por 2 motivos quando a gente está falando de redes sociais. A primeira coisa que você tem que ficar ligado na hora de estudar o seu público, é você saber quais são os veículos de comunicação que esse público em específico
específico utiliza, tá certo? E aí quando você tem essa leitura, quando você sabe quais são os locais onde essas pessoas estão inseridas, e aí essas pessoas podem estar inseridas no rádio, essas pessoas podem estar inseridas na internet, essas pessoas podem estar nas ruas, então aí você vai ter uma diversidade ali de veículos de comunicação para poder atingir essa pessoa. Quando você tem essa noção, você consegue escolher posteriormente quais são os canais que você tem que atuar, e aí você consegue também decidir quais são os tipos de conteúdo que você tem que publicar, tá certo? Então, quando você conhece o seu público-alvo, além de você saber aonde ele está, você também tem um conhecimento de quais são as coisas que ele gosta de escutar e quais são as coisas que ele pode ali compactuar, pode ali fazer alguma ação com você. E quando você tem esse entendimento, produzir conteúdos para essa galera fica uma tarefa um tanto quanto menos complicada, um tanto quanto menos difícil, tá certo? Então, saber quem é o seu público e para quem você está falando é essencial, porque se você não souber disso, não adianta você produzir conteúdo que você vai jogar lá e ele não vai surtir efeito, não vai ter resultado algum, tá certo? Depois que você descobriu quem é o seu público, depois que você fez a análise ali de quem são as pessoas que você quer atingir, é muito importante que você escolha os canais de comunicação. E o que são os canais de comunicação? Os canais de comunicação são todas as plataformas que você vai usar, no nosso caso a gente está falando de plano de marketing digital, são todas as plataformas que você vai utilizar para poder entrar em contato com esse público, tá certo? E quando eu falo todas as plataformas que você vai utilizar para entrar em contato com esse público, não são todas as plataformas que existem no mundo que você vai utilizar, tá certo? Isso é uma coisa que amedronta muito os empreendedores, essa questão dos canais de comunicação. E a próxima questão que eu vou falar também sobre a produção de conteúdo, porque as pessoas elas acreditam que elas devem estar em todas as redes sociais ao mesmo tempo quando elas estão começando. E isso é uma falácia tremenda, porque se você é dono de uma empresa, ou se você trabalha sozinho nessa empresa, ou se você trabalha para alguém, trabalha de carteira assinada e está começando a construir o seu negócio agora, é impossível você dar conta da sua vida profissional, daquelas pessoas ao qual você presta serviço, e gerenciar todas as mídias que você cria ali, todas as mídias que você possui. Imagina só, você tem que dar conta ali do seu dia inteiro de trabalho, dar conta da sua casa, das suas coisas, de pagar suas contas, de fazer tudo que você tem que fazer ali pro seu dia para você conseguir sobreviver, trabalhar, ter um salário para poder fazer as coisas acontecerem. E ainda você tem que, no meio disso tudo, fazer malabarismo e controlar todas as redes sociais do seu projeto. Então, isso não é uma coisa muito legal, isso é uma coisa que frustra muitos empreendedores justamente por eles não terem domínio dessas ferramentas, né? Para quem nasceu aí dos anos 80 para lá, 80, 70 e por aí vai, até 90 para baixo mesmo, nota-se uma grande restrição ali do uso das redes sociais, o Facebook, o Instagram, para poder promover os negócios, porque as pessoas elas não entendem que o maior fluxo de pessoas elas estão na internet, então elas precisam criar essa percepção e ver que o melhor canal para poder chegar até essas pessoas é através dos meios de comunicação digitais. Só que por essas pessoas terem usado somente as redes sociais para gerirem as suas contas pessoais, e nisso ninguém mede esforço para poder deixar sua conta pessoal em dia, né? Digamos aqui, a gente nunca esquece de fazer aquela postagem, de subir aquela fotinha para ganhar aquele like, né? Mas quando a gente fala do profissional, a gente ainda tem páginas aí no Facebook, vamos colocar como exemplo aí, a gente tem páginas aí muito ruins que estão deixadas a Deus dará, e aí os empreendedores só reclamam depois por não estar conseguindo fazer vendas. Ah, eu não consigo fazer venda, minha página do Facebook não funciona, o Facebook morreu, o Instagram tá morrendo, agora a onda é TikTok. Cara, isso tudo é balela, isso tudo é mentira. O seu público ele se encontra em diversas redes sociais e você precisa só saber quais aquelas você tem que utilizar, tá certo? Se eu puder te dar uma dica aqui agora para você começar e falar assim, eu não sei por onde eu começo. Fala, cara, começa com o Facebook mais o Instagram, que as duas plataformas elas são praticamente uma, e tudo que você posta em uma sobe na outra também, e aí você consegue ter um controle maior. E sem falar também que tirando o Google,
Google, tirando o YouTube, né? Tanto o Facebook quanto o Instagram são as plataformas onde o maior número de pessoas ali se encontram e se concentram e o pessoal tá ali interagindo o tempo inteiro, tá certo? Mas a grande questão desses canais de comunicação é você escolher justamente aqueles onde o seu público está, onde o seu público gosta de estar e gosta de fazer ações, para você começar a atingir os públicos nesses canais, tá certo? De que adianta você criar um Twitter ou criar um TikTok se o seu público não tá no Twitter e seu público não tá no TikTok? É perda de tempo, você vai ter trabalho extra e você vai ficar insatisfeito pelo fato daquela rede não estar gerando o resultado que você tanto espera e tanto deseja, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que ficar ligada é saber quem é de fato o nosso público, e a segunda coisa que a gente tem que ficar ligado é quais são os canais de comunicação que a gente vai usar, tá certo? E aqui, os canais, nunca se esqueça, use aqueles que você dá conta de usar, aqueles que vão ser mais vantajosos para você, fique excelente neles e depois vá migrando para outros, tá certo? Porque em todos os lugares tem pessoas ali às quais você pode vender alguma coisa, beleza? Escolheu o público, decidiu quais são os canais de comunicação, chegou a hora da gente produzir o conteúdo. E aí, essa aqui também é uma parte que deixa muita gente de cabelo em pé, porque não são todas as pessoas que têm a facilidade e a coragem de ligar uma câmera, colocar ela num tripé e falar para ela o tempo inteiro, falar para ela 10, 15, 25, 3 minutos que seja, tá certo? Isso é uma grande dificuldade. Porém, isso é uma coisa que tem que ser mudada ao longo do tempo e os empreendedores têm que começar a entender isso, tá certo? Porque as pessoas, elas tendem a se conectar mais com as pessoas que estão do outro lado da tela, não com marcas. Então, toda vez que você aparece e divulga ali a sua marca, o seu produto ou o seu serviço para alguém, quando a pessoa vê ali a sua cara, a sua pessoa, ela te reconhece ali como dona do negócio, ou então o garoto ou a garota propaganda daquele local ali que é seu, a chance dela se conectar com você é muito grande, tá certo? E aí, muitas pessoas também têm um pouco de dificuldade de produzir o conteúdo justamente por não entender o conceito de multiplicação de conteúdo. E aí, sempre que eu posso, eu falo disso, eu tô sempre falando em vários vídeos, porque eu acredito que a multiplicação de conteúdo é a melhor maneira que você tem ali para poder distribuir seus conteúdos em todas as suas redes. Porque para pensar, você pega um vídeo que você gravou ali de 10, 15, 20 minutos, transcreve aquele vídeo inteiro e aí você já tem um texto para o seu blog. Daquele vídeo de 10, 15, 20 minutos, provavelmente você falou sobre mais de um tópico dentro dele, né? Porque falar 15, 20 minutos de um tópico só pode se tornar uma coisa cansativa. Então, o que você pega e faz com esses tópicos que você falou dentro de um vídeo singular? Você divide esse vídeo nesses tópicos. E nisso, se você tiver falado sobre 3 coisas, 4 coisas, você tem 3, 4 vídeos menores para você abastecer ali seu Facebook, seu Instagram e outras redes que você use, tá certo? E é muito interessante que você fique ligado também na questão da produção de conteúdo, no quesito da natividade dos conteúdos que você vai postar. E o que é um conteúdo ser nativo, Juan? Um conteúdo ser nativo significa que ele obedece e segue todas as normas e padrões de publicação daquela rede social. Então, só citando um exemplo rápido aqui, o Facebook, ele não gosta que você coloque dentro de uma imagem, mais do que 20% dela, você ocupe aquela imagem com um texto. Quando você faz isso, ele te dá um aviso, ele fala que você está agindo de uma maneira imprópria ali dentro da plataforma, que a plataforma ela não gosta desse tipo de conteúdo e que você será penalizado e seu conteúdo será mostrado para menos pessoas. Então, é muito importante que você fique ligado nesse conceito, você busque entender o que é natividade em cada uma das plataformas para você postar conteúdos que vão de fato ali ser bem vistos e bem quistos pelaquela plataforma e elas vão distribuir para as pessoas, para o máximo de pessoas que ela puder, porque você foi consciente e publicou ali conteúdos que estão ali de fato enquadrados com aquela política de conteúdos da plataforma que você está utilizando, tá certo? Então, essas são as 3 coisas que você tem que analisar na hora de construir o seu plano de marketing digital. Primeiro, você tem que saber exatamente para quem você está falando, para você falar o que essa pessoa quer escutar e você ganhar cada vez ali mais valor e mais marca ali
ali na cabeça dessa pessoa. Depois você precisa escolher quais são os canais de comunicação que você irá utilizar, quais são aqueles que você dará conta de fazer um bom trabalho para posteriormente você ficar bons em outros canais. E por último, a gente tem que produzir conteúdos para abastecer esses canais, tá certo? Depois que você desenvolveu essas três coisas, depois que você conseguiu ali entender o que você tem que fazer, seu público, os canais de comunicação e também sobre a produção de conteúdos, o que você precisa fazer agora é simplesmente montar um calendário de publicações, cara. É muito simples, você vai colocar lá, ó, vou postar 2 vídeos por semana, vou postar 1 vídeo por dia, vou postar 2 vídeos a cada semana, 1 foto por dia, 2 fotos por dia, imagens, iscas, vídeo narrado, vídeo de frente para a câmera, captura de tela. É só você saber quais são os que você vai fazer e você colocar num calendário, tá certo? Eu não te aconselho a já montar um calendário robusto logo de cara, principalmente no primeiro mês, porque é justamente o fato da gente estar começando uma nova atividade, começando a criar um hábito novo, aquilo ali pode nos atrapalhar. Então, se você coloca ali que você vai soltar 1 vídeo por dia no seu YouTube ou 1 vídeo por dia no seu Instagram, vídeos pequenos de 1, 2 minutos ou aqueles que você vai cortar, você vai ter que ter um compromisso muito grande com a gravação de conteúdo e também com a edição desse conteúdo para você subir nas outras plataformas, tá certo? Então, eu te aconselho a pensar simples,